Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. É maravilhoso, abençoado o dia em que despertamos e que podemos agradecer a esse Deus maravilhoso por nós, pelos irmãos, pelos amigos e por todos aqueles que se fazem e nos têm como inimigos. Nós suplicamos a Deus por toda a humanidade em amor e que derrame este amor sobre todos os seres viventes na face da terra. Vamos falar com Deus? Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, toda honra, toda glória sejam para Ti. Pois somente, Senhor, a Ti nós prestamos culto, nós nos curvamos, nós adoramos. Porque és o Deus único e verdadeiro, o Deus que deu seu Filho para que morresse por nós, tomando sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Mesmo assim, continuamos, Senhor, ainda induzido ao pecado e à morte, pela carne que é pó e que ao pó voltará. Mas que a alma e o espírito que são teus, Senhor, Tu esperas no nosso esforço, na nossa renúncia, seguir os teus passos, embora haja, Senhor, muitos agentes do inimigo, conduzindo uma infinidade de seres viventes, Senhor, para a perdição e para a morte eterna. Por isso nós te suplicamos força, sabedoria, entendimento, discernimento, para muito claramente, Senhor, levar a Tua verdade a todas as criaturas em todas as partes do mundo, para que possamos, Deus, ter um maior número resgatados para Ti. Nós te suplicamos, dai-nos força para cumprir o Teu mandamento do ir e pregar o Evangelho, vivificando e personalizando o Cristo em nós. Por isso, Senhor, nós te suplicamos bênçãos sobre bênçãos para toda a humanidade, indistintamente, para que possam, pelos seus ouvidos, ouvirem e escutarem e meditarem nas palavras ouvidas. Verem, Senhor, e enxergarem e crerem com fé, com certeza, sem dúvida alguma, de que Tu és, Senhor, o verdadeiro e único Deus onipotente. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, sempre eu estou ouvindo aí na televisão, no YouTube principalmente, uns líderes, né, de uma religião idólatra, que procuram nos condenar por tudo. No passado, ainda nos séculos passados, né, eles eram poderosos e ainda hoje continuam, só que hoje não tem mais aquele poder que tinha antigamente. Porque às vezes até o próprio rei já era a maior autoridade dessa religião. E depois dele vinha o cardeal, depois vinham os bispos, arcebispo, eu não sei bem essa ordem, mas era bispo, arcebispo, diáconos, presbíteros, e como ainda hoje são, não é? E eles dominam os países, dominam mesmo, ainda com grande força e poder. São poucas as nações que os seus valores são iguais ao de qualquer outra religião, que não seja dessas religiões de assassinatos, de coisas que venham a destruir a humanidade fisicamente, não é? E por isso, irmãos, nós somos sempre tratados com desprezo por muitos deles. E antigamente era bem pior, não é? Aqui no Brasil só veio melhorar depois de 1935, 34, depois de 30, da época de 30,
é que a instituição cristã foi devidamente liberada no país, com a liberdade de culto no nosso país, decretada pelo presidente Getúlio Dornelas Vargas. E daí então nós conseguimos ler a Bíblia abertamente, pregar abertamente em todos os nossos países, em todas as praças, em todos os lugares que nós realmente sentíamos desejo de levar, cumprindo este mandamento de Deus, que é do ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Este Evangelho continua sendo pregado, mas muito perseguido, muito perseguido. Existem vários projetos nesses últimos anos que o país foi dominado pelo um partido aí, né? Existem muitos projetos contra as igrejas cristãs, contra os cristãos, e sempre que eles podem, eles fazem algo contra nós, como se nós fôssemos um perigo para ele. E nós não oferecemos perigo porque nós somos amor. E o amor não se prende à autoridade, ao poder, à ganância ou à riqueza. O cristão vive por Cristo e pela sua própria sobrevivência. Por isso, irmão, devemos conhecer o Deus verdadeiro que nós pregamos. E os amigos encontrar uma maneira mais prática, mais acessível, para que eles também escutem, ouçam e venham a se converter. As Bíblias antigamente eram queimadas por esses senhores, eles sempre foram dominantes. Vocês observam que na Palestina, não é? Palestina, que não tem nada a ver com o Vaticano, não tem nada a ver com Roma, todos os pontos históricos em que houve algum batismo, algum milagre, onde Cristo passeou, onde Cristo passou, onde Cristo se batizou, tudo eles tomaram conta, tudo pertence a eles. Hoje um pouco menos, mas antigamente era quase tudo era deles. Eu lembro que até alguns anos atrás, uns 40, 50 anos atrás, aqui em Olinda tinha um monte, não é, que era da igreja, e era uma briga terrível entre uma família remanescente, de descendentes de portugueses, que se achavam também donos de Olinda, e era uma briga. E não sei como ficou essa briga, mas sei que sempre foram donos de tudo. E quem tinha, tinha porque eles permitiam que tivesse. E destruía a quem eles não aceitassem o que eles pregavam. E assim é a história, e você pode ler isso. Hoje nós temos a internet, embora que seja a internet hoje nos nossos dias, estejam controladas, né? E eles ainda têm poder para omitir muitas coisas do passado que hoje ainda nós podemos, de alguma maneira, encontrar todas as dúvidas, tirarmos as dúvidas e as respostas para as nossas perguntas. E então eu vejo sempre os padres dizerem no YouTube que os cristãos, os protestantes, antigamente eram os bode, eram os ateus, eram tantos pseudos que a gente até não lembra mais. Mas no meu tempo de criança, há 80 anos atrás, era muito evidente isso, muito presente. E nós não tínhamos como revidar, tínhamos que nos ocultar, viver não na escuridão das trevas, mas no oculto da sociedade. Por isso, irmãos, tem que estar escrito sim. E eu vou ler agora na Bíblia Católica tudo que ele manda que nós devemos aprender. Nós temos que aprender. Quando eu disser, não tem que estar escrito, você tem que ir pelo que eu ouço, pelo que ouve, pelo que eu digo, e não é. Você tem que conhecer o caminho. Observe, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a idolatria
é condenado por Deus. Vamos ver, vamos começar. Salmo 32, 8, 10 e 11. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. No versículo 9 ele diz, não sejais como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Guiar-te-ei com os meus próprios olhos. O animal é assim, e você não é um animal. Você tem que ter conhecimento do caminho que você vai. Em outras mensagens referentes ao aprender, ao conhecer o verdadeiro Deus, eu falei. Hoje, nos nossos dias, quando nós saímos daqui para um outro estado que nós não sabemos, tem aqui o GPS. Os navios, desde a sua fundação, se dirigiam pelos astrolábios, pelo Cruzeiro do Sul, pelos astros. Não é? Depois veio a bússola. Hoje eles andam pela bússola. Eles fazem um trajeto dentro dos mapas que foram desenhados, foram escritos, para chegar ao seu destino. E muitas das vezes, numa tempestade, numa coisa dessa natureza, eles perdem a direção e ficam perdidos em alto mar. E muitas das vezes tem que passar mensagens pedindo auxílio, ajuda para que sejam encontrados. E saem navios, aviões, com seus radares ligados para descobrir onde eles estão. Porque os equipamentos feitos pelos homens deram fora e muitas das vezes eles procuram novamente os astros para se guiar e encontrarem o seu porto seguro. Nós temos que conhecer o caminho da nossa vida, o nosso nascer, o nosso viver e o nosso morrer. E ao morrer, conhecermos o que irá nos acontecer após a morte. E para isso Deus nos deu um livro, que é a nossa bússola, que é o nosso astrolábio, que é o nosso GPS, a direção certa do caminho certo, porque o caminho certo nos libertará da enganação, da mentira, do engano, do falso profeta, do falso cristão. Porque o que é ser um cristão? É obedecer ao seu Pai. E ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5, diz, não faça imagem nem escultura do que tem em cima no céu. Eu repito isso para que você, meu irmão, envie para um católico essa mensagem, para que ele leia a Bíblia, estimule-o a ler, a conhecer a verdade, e a verdade o libertará. Ainda em Romanos, no capítulo 15, versículo 33, ele diz, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Sim, com todos, é isso que nós oramos, é isso que nós suplicamos a Deus, é para que todos vivam em paz, em harmonia. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, 33, ele diz, somos blasfemados, e somos blasfemados, e rogamos até o presente, e ainda temos chegado a ser como lixo deste mundo, e como a escória. Muitos nos consideram assim. Muitos, se pudessem, decretavam a nossa morte imediatamente. É preciso conhecer para no abismo não perecer. É preciso conhecer o verdadeiro caminho de Cristo para não vir cair no abismo eterno. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, ele nos diz, o que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ele estará conosco todos os dias. No momento em que nós aceitamos seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador, nós passamos a ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 11, ele nos diz, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Como também o fazeis. Devemos estar constantemente em busca da nossa perfeição, em busca da perfeição da nossa alma, do nosso espírito,
para que sejamos real templo do Espírito Santo de Deus. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E a instrução vem pelo saber, pelo conhecer, pelo ler, pelo buscar, por tirar as dúvidas. Não há dúvida naquilo que crê. Provérbios 11:7 diz isso. O temor do Senhor é o princípio da ciência dos loucos, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É louco quem diz que você não lê a Bíblia. Não deve ler a Bíblia, deve seguir o que ele diz que você deve seguir. Você não é um animal, você não é um cavalo que tem que ser guiado pela rédea. Você é um ser humano vivente, criação de Deus, Senhor do céu e da terra. Ele lhe fez para que você o adorasse em espírito e em verdade. Não fazeis do que tem em cima nos céus. Não fazei. E muitos, mais de quase 15, 20 versículos, condenam. Por isso não querem que você leia a Bíblia. Quando rezam a missa, quando pregam no YouTube ou em qualquer lugar, dificilmente fazem referência, e quando fazem, engolem versículos que é condenatório aquilo que ele está falando. Em Salmo 25:4 diz: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Só lendo, só buscando onde está isto. Como eu irei seguir? Como eu irei ter realmente sabedoria para este caminho não me desviar? Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ele nos deu a bússola, ele nos deu o astrolábio, ele nos deu tudo o que nós precisamos para conhecermos este verdadeiro caminho. Ainda em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, ele diz: Filho meu, não sujeites à correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nos repreende justamente as provações. Quando nós erramos, ele vem e nos orienta através da provação. Nós somos provados por Deus. Jó foi, todos da Bíblia foram provados, todos. Todos foram assassinados pelos romanos. Aquele que hoje é a igreja que se diz a igreja de Cristo. E hoje eles puseram agora esses versículos bíblicos, tudo ao contrário. O cristianismo íntegro não tem nada a ver com Roma. Eles tomaram posse pelo poder que sempre tiveram. Colossenses capítulo 3:16, e a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso, em vosso, em seu coração. Este é o Deus que nós pregamos. É o Deus que nós queremos que você tome conhecimento. É o Deus que vivifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Provérbios 3, 11 e 12, filho meu, não rejeite a correção. Nós temos que aceitar e procurar nos corrigirmos. Procurar nos corrigirmos. Nós estamos constantemente pecando, constantemente errando. A palavra de Cristo habita quando nós conhecemos abundantemente em nós. Por isso, meu amado amigo, tenha este encontro com Deus. Procure uma igreja séria, porque hoje nós temos que ter cuidado com as igrejas enganosas, com as igrejas comerciais que vendem a palavra. Nós temos que ter um encontro com Deus em espírito, em vida espiritual, em compromisso com a palavra. Provérbios, capítulo 4, versículo 11, nos diz: No caminho da sabedoria te ensinei,
e pelas carreiras direitas te fiz andar. Deus não anda erradamente. Deus tem princípios e Ele respeita você não aceitar. Ele respeita você não querer. Você tem um livre-arbítrio. Para isso nós temos, diante a nossa existência, dois caminhos. Um estreito de renúncia e um largo e espaçoso, que Ele permite fazer tudo o que você deseja na carne. Enquanto o caminho estreito, você vive e ficará pelo Espírito. Amém? No Salmo 143, ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois o meu Deus, guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Aleluia. Glória a Deus. Por que os padres não falam assim? Por que os padres não recitam os versículos? Por que o padre não permite que você leia a Bíblia? Porque se você lê buscando o poder de Deus, você conhecerá a verdade. E esta verdade que eu estou lendo para você te libertará das trevas, da perdição e da morte eterna. Este é o Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho para morrer por você, por mim, por toda a humanidade. Ninguém nasce para ser o que você está sendo. Ninguém. Todos nós nascemos para ser de Cristo, para sermos de Deus. Mas a proporção dos dias vão passando e o crescimento e a formação social, moral, principalmente no lar, que é onde se forma, é que está a dificuldade e o problema de sermos realmente um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 29 e 30, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem para Jesus. Jesus te ama. Jesus te quer. Jesus morreu por ti. Eu já reconheci. Eu já o aceitei. Falta você. Falta você. Não importa como você está. Não importa o elo que lhe liga a esse caminho que você está seguindo. Não importa. Tudo será desfeito. Tudo será transformado. Você será uma nova criatura. Ainda em Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus quer você. Deus está te chamando. Ouve a voz, ouve sempre o Espírito Santo aí em você. Ele está comigo. E agora está com você. Aceita esse Deus. Diga não à feitiçaria, à bruxaria, à idolatria, ao mundo. E siga Jesus. E verás uma nova luz em tua vida. Encontrarás perseguição na família, nos amigos, onde você menos espera. Mas seja vencedor.
seja aquela pessoa de luz que saiu das trevas e resplandeça essa luz na face de todos aqueles que estão nas trevas. Seja um exemplo de transformação e de vida em Cristo Jesus. Em 1 João, capítulo 2, 27, ele diz: e a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira. E tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, porque agora tu conheces o Deus que estás servindo, porque agora tu sabes e sentes no teu coração, porque tu tens em teus corações, iluminando a tua mente, para que possas proclamar este evangelho santo e puro, e sente esse ardente desejo de que toda a humanidade seja transformada, seja modificada, aceitando Cristo Jesus como Salvador. Em Tito, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Jesus respondeu-lhe e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Deus mandou o seu Filho para te salvar, para te trazer para o reino da luz, para vires caminhar junto com Jesus. Em João 7,16, Jesus respondeu: a minha doutrina não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Vem para Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se você estiver em comunhão, ele terá sempre uma palavra em sua língua, em sua boca, uma palavra de afeto, de carinho, de amor, de sinceridade, saindo do seu coração e transformando pessoas em luz. Você precisa de Cristo. Você precisa abrir o seu coração e aceitar este Deus de salvação. Em João 14, 26, com a minha alma te desejei de noite, e com o meu coração e o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem e conhecem a tua justiça. Deus está te chamando. Jesus está te chamando. O Espírito Santo está ao teu lado, esperando a tua decisão. Diz comigo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Toma, Jesus, o meu coração. Toma posse da minha vida. Fortalece-me, porque sou fraco, para eu resistir às tentações, enquanto alicerço os meus pés na rocha que és tu, enquanto eu me alicerço na sabedoria, no conhecimento. Dai-me, Senhor, a partir de agora fortaleza, para que eu não venha vacilar a minha fé, para que eu não venha, Senhor, a duvidar, para que eu não venha ceder, Senhor, às tentações. Fortalece-me, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Procure uma igreja e siga os passos de Jesus. Em Isaías, capítulo 26, 9, todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Como é que você pode ensinar se você não lê? Como é que você pode ensinar
se você não tem comunhão com Deus. Porque se você não conhece, como é que você vai ter comunhão com Deus? Um alimento. Você só sabe o sabor do alimento. Às vezes está um cheiro gostoso. Mas quando você põe na sua boca, não lhe agrada. Você tem que conhecer o seu Deus. Se não estiver contido na Bíblia, não é de Deus. Por isso eles não querem que você leia. Não querem que você leia. E se querem, por que só pregam erradamente? Só porque contradizem a verdadeira doutrina cristã. Vem para Jesus. O verdadeiro cristão está no caminho com Cristo. Atos capítulo 5, 42. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus os seus filhos. Nós, como já falamos, a provação é o castigo de Deus. É o preço que estamos pagando pelos pecados atuais, porque os demais antes, ele já tomou sobre si. Estar livre, liberto. Vem para Jesus. Deuteronômio, capítulo 8, 5 diz: como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Por que razão? Da perseguição. Existem projetos proibindo o evangelho ser falado. Graças ao Espírito Santo e aos homens de Deus que não conseguiram aprovar. Existem projetos das igrejas serem fechadas. Graças a Deus e aos homens de Deus não conseguiram aprovar. Em Atos capítulo 20 diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, dos menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. É o evangelho verdadeiro. É isso que nós estamos pregando. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, 15, diz: examinai-vos a vós mesmos, permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovado. Ele está em nós. Mas quando nós sabemos que não temos mais comunhão com Ele, que já estamos reprovados, nós nos sentimos frios na fé. Nos sentimos indesejados e desprezados. E nós não fomos desprezados. Nós é que desprezamos a nossa fé em Cristo Jesus. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único e verdadeiro Deus, e Jesus Cristo, a quem enviaste para salvar todo aquele que nele crê. Vem para Jesus enquanto pode. Vem para Jesus enquanto ele está perto. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.